Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A você também que nos acompanha através da transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você. É muito bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus para juntos adorarmos o seu nome, aprendermos também um pouco mais acerca da tua palavra. Cristolândia com a gente, né? Firme e forte agora, toda quarta, é bom demais. Vamos lá, irmãos, para o Salmos 23, começamos a falar nele na semana passada. O bom pastor é o tema do estudo que nós começamos na semana passada, e vamos dar uma aceleradinha hoje aqui, para a gente terminar hoje, que na semana que vem nós já entraremos numa nova missão. Salmos 23 nós conhecemos bem. Vou pedir ao Arthur lá, tem como projetar, Arthur, para nós lermos juntos, todos nós? E aí, para ninguém se perder, a gente acompanha aqui no telão. Vamos ler junto, irmãos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, queridos? Assim como o livro de Salmos, assim também como alguns provérbios, algumas pessoas, nós falamos na semana passada, trazem alguns versículos do livro de Salmos como um amuleto de fé. Pessoas, às vezes, que não são nem mesmo evangélicas, mas que gostam do que está escrito na palavra de Deus, Salmo 23, Salmo 91, 121, Salmos 7, Salmo 127. São salmos que, de certa forma, elevam o nosso coração, nos trazem conforto também para os nossos corações. E, independente de sermos evangélicos ou não, até a pessoa que não tem a Cristo, gosta de alguns versículos, de alguns livros da palavra de Deus. Mas, aqui em especial, Davi mostra para a gente, ele começa reconhecendo Deus. Uma coisa é você reconhecer, uma coisa é você falar, uma coisa é você até verbalizar sobre as bênçãos de Deus, as bênçãos proferidas na palavra de Deus. Outra coisa é você ter intimidade com o Deus dessa bênção, que é bem diferente. A coisa muda de figura. E Davi começa mostrando para a gente que ele tem esse lado especial. Ele já começa a olhar para o Senhor e dizer que o Senhor é o meu pastor. Ele reconhece a Deus como o seu pastor. E na medida em que ele reconhece a Deus na imagem de pastor, como nós tratamos aqui, ele se submete ao Senhor, ele se submete à liderança daquele pastor, à direção daquele pastor, do bom pastor, né? E vimos as características tanto do pastor, quanto da ovelha e também do aprisco. Pastor é aquela profissão que não era muito bem aceita naquele tempo, não era muito bem vista, né? Algumas pessoas achavam que era um serviço até muito fácil, muito prático, porque enquanto o pessoal da roça, estamos falando aqui de um tempo onde a agricultura e a criação de animais, a pecuária, era muito forte naquele tempo. Então, o trabalho braçal era muito exigido. E quem cuidava das ovelhas, literalmente, acabava mais cuidando das ovelhas do que fazendo o serviço braçal. E as pessoas não entendiam muito bem aquilo, não aceitavam muito bem aquilo. Até que o próprio Jesus, ele traz para si esse título de pastor e se apresenta como o nosso supremo pastor, mudando essa visão. Jesus, como sempre, né, quebrando paradigmas, e aqui não foi diferente. Ele traz para si essa imagem do supremo pastor. Vimos também sobre a ovelha, um animalzinho dócil, sensível, sociável, dependente, teimoso, uma visão não muito bem correta, né, uma visão periférica, não consegue olhar para frente, daí a necessidade de um pastor para orientar os passos das ovelhas. E vimos também acerca do aprisco, né, o local onde eram guardadas as ovelhas. Geralmente um local de pedra, cercado, apenas com uma entrada,
colocava-se graveto, espinho, essas coisas para evitar que predadores pulassem durante a noite, e o pastor guardava a porta das ovelhas. E Jesus também, em João capítulo 10, versículo 7, ele vem se apresentando como esse pastor que justamente guarda a porta das ovelhas. E aí nós falamos sobre o primeiro versículo, de que o Senhor é o meu pastor, e como eu já falei, Davi então assume aqui, ele reconhece o senhorio de Deus sobre a vida dele. E aí ele, uma vez reconhecendo, ele logo atesta isso dizendo que uma vez que o Senhor é o meu pastor, uma vez em que eu estou submisso a esse pastor, uma vez que é Ele quem coordena a minha vida, quem coordena os meus passos, eu nada temerei. Mas lá no original, no hebraico, o nada temerei aqui, ele também é traduzido como de nada terei falta. E é uma diferença muito grande, né? De nada me faltará, nada me faltará, para nada eu terei falta. Tem uma diferença muito grande. E aí falamos sobre Paulo, que lá em Filipenses capítulo 4, ele traz essa ideia, né, de com muito eu sei viver bem, com pouco eu sei viver bem, com nada eu sei viver bem também, Filipenses 4, versículo de 10 até o 13. E no final de tudo ele vai dizer o seguinte, que ele precisa se alegrar no Senhor, e ele fecha dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, uma vez que o Senhor é o seu pastor. E vamos continuar hoje, irmãos, também pensando no restante dos versículos, sobre esse bom pastor. E o ponto que nós começamos na semana passada vai ser o ponto que nós vamos continuar hoje. O bom pastor, ele é digno da nossa adoração. E aqui, a partir do versículo 2, que eu peço que você volte no texto, por favor, é que a gente começa a entender mais e melhor, e os salmos começam a fazer um sentido melhor para nós, enquanto leitores da palavra de Deus. Vai dizer assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, a primeira parte apenas. Quando falamos em parte verdejante, qual a imagem que vem à nossa mente, à mente dos irmãos? Né? Nós temos uma imagem ali, bota para mim, Arthur, a primeira imagem, por favor. Sempre que nós ouvimos falar, né, pastos verdejantes, a ideia que vem à nossa mente é de quê? De um pasto verde, uma campina bonita, né? Um local, uma vegetação rasteira, por conta das ovelhas, o mato tem que ser baixinho. E aí, quando a gente lê esse texto aqui, ele vem dizer que ele me faz repousar nesses pastos verdejantes. E aí nós viajamos imaginando esse cenário aqui, desse pasto verde aqui, essa coisa linda, esse cenário bonito aqui, que não deixa de ser. Mas eu quero chamar vocês a atenção, coloca a segunda imagem, por favor, Arthur. Isso. Esse é o pasto verdejante do tempo de Davi. Este é o pasto verdejante do Oriente Médio, daquela região lá, onde Davi profere acerca do pasto verdejante. E há um contraste muito grande quando a gente pensa no verdejante, pensando na primeira imagem, e nessa segunda. E o texto vem dizer para nós que o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, Ele me faz descansar em pasto verdejante. Aí a realidade do pasto verdejante é justamente essa daí. À nossa vista, parece não fazer muito sentido, né? Como assim, pasto verdejante? Mas quando nós começamos a olhar, a procurar entender a respeito de, a gente, quando diz que as coisas começam a fazer sentido para nós, é que às vezes na nossa mente, na nossa concepção, nós temos uma ideia, uma vaga ideia, talvez daquilo que a gente queira, ou como a gente queira que seja, ou como nós esperamos que seja. Nós temos, às vezes, uma ideia vaga. Mas, às vezes, a realidade daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus dá para nós, parece que não bate assim bem com aquilo que nós esperamos. Como pastor e como ovelha, na visão geográfica ali de onde Davi estava naquele tempo, isso passa a ser para ele, sim, um pasto verdejante. Pode ser um pouquinho de grama, pastor? Pode ser um pouquinho de mata, a vegetação ali bem rasteira, bem pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, sim, pode. Mas na visão dele, quando ele diz que de nada eu terei falta, aí a coisa começa a fazer sentido. Ele não coloca aqui a questão de fartura, de ter muito mato, de ter muita grama, de ter muito verde, não. A ideia aqui é de que aquilo que é essencial para o rebanho, aquilo que foi essencial para o rebanho naquele tempo, o Senhor se encarregou de prover.
E aí, quando ele olha para esse cenário, ele diz: Senhor, eu não tenho falta de nada. Pode até não ser muito. Pode até não ser do jeito que eu quero. Pode até não ser dentro do que eu esperava como. Mas é o que eu tenho. E aí o texto vem dizer que é nesse cenário que Davi conduz, que o bom pastor conduz as ovelhas. E aqui Davi em especial, porque é ele quem escreve, foi ele quem viveu, ele foi pastor de ovelhas. E o que é que nós aprendemos, irmãos, nessa primeira parte desse versículo aqui? O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Talvez não naquilo que eu quero, naquilo que eu espero, naquilo que eu almejo, ou da forma como eu almejo, mas da forma como o Senhor quer. Da forma como o Senhor quer. E por que eu digo isso, queridos? Assim como a água, vamos falar daqui a pouco, a vegetação da Palestina, ela tem tempo em que os pastos estão de fato verdejantes, em alguns lugares, não todos. Mas tem tempo que não. Tem tempo que tem fartura. E tem tempo que tem escassez. Mas aí quando nós voltamos no de nada terei falta, a gente começa a entender, e quando a gente olha para a nossa vida, irmãos, a gente começa a se encaixar nisso também. Às vezes o Senhor nos coloca em condições ou em situações boas, tranquilas até, verdejantes até, mas às vezes não. Às vezes o Senhor também nos coloca em situação delicada, às vezes. Situações complicadas, às vezes. Talvez não chegando ao extremo de falta. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que uma vez o Senhor sendo nosso pastor, de nada nós teremos falta, e Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. O que eu quero que fique bem fixado em nossa mente hoje é que aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário para nós, isso o Senhor não nos deixa faltar. O bom pastor não nos deixa faltar. Volto a dizer, pode até ser que não seja aquilo que eu queria. Aí aquele ditado que às vezes as pessoas falam aqui, né? Às vezes, sobre a grama do vizinho. Que a grama do vizinho é melhor, que isso de fulano é melhor, que aquilo de Beltrano é melhor. Mas e aquilo que Deus tem para nós? Aquilo que Deus tem para mim? Aquilo que Deus não deixa faltar para mim? E é por isso que eu vejo aqui nesse versículo, e eu entendo, que o bom pastor, ele continua sendo digno da nossa adoração, porque ele não nos deixa faltar. Ele nos faz levantar a cabeça e olhar para os céus e ter um coração grato a Deus. Um coração grato a Deus pela nossa vida, pela minha vida, pela sua vida. Um coração grato a Deus pela sua família, pela minha família. Um coração grato a Deus pela sua casa. Talvez não seja aquela casa que você gostaria, mas é a bênção que Deus tem para você. E talvez você precise olhar com esse olhar de gratidão. Um olhar de gratidão, reconhecendo também e agradecendo a Deus pela sua igreja. Agradecendo a Deus pelo seu trabalho. Que talvez não seja aquele trabalho que você gostaria, a função ou a profissão que você gostaria de exercer. Mas o Senhor lhe faz descansar sobre este pasto verdejante que Ele tem confiado a você. Um coração grato a Deus pelos amigos que você tem, que nós temos. Um coração grato a Deus pelos bens que Ele tem confiado a nós. Ou seja, tudo isso, o Senhor olha para nós e, de acordo com as nossas necessidades, Ele vem nos abençoando. Dentro da sua proporção, é claro. Mas o Senhor vem nos abençoando e não nos deixa faltar. E aí eu vejo que Ele continua sendo para nós e para mim digno da minha adoração, pelo que Ele tem feito por mim. E às vezes falta em nós um coração reconhecedor, um coração grato a Deus por essas coisas. Talvez pelas poucas coisas, mas que nós devemos ser gratos. E o versículo continua, a parte B vai dizer assim: leva-me para junto das águas de descanso. E o finalzinho ele vai dizer, o versículo 3, né, que já praticamente emenda ali,
ele vai dizer: refrigera-me a alma. O bom pastor, as bênçãos do bom pastor, elas continuam caindo sobre nós. Águas de descanso. A terceira imagem, a segunda imagem, Arthur, por favor. A terceira, no caso. Isso. Passa mais uma, por favor. Depois dessa aí. A próxima depois dessa, fazendo favor. A outra, mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Então vou puxar a orelha das meninas lá. Falharam lá. Não era essa imagem, não. Tinha um local de onde as ovelhas se concentravam para beber a água. Essa água de descanso aqui era a imagem que eu queria mostrar para vocês. Na semana passada eu falei sobre a ovelha espantada, às vezes a ovelha também assustada, mas aqui o texto vai dizer que o pastor leva para as águas de descanso. Águas calmas. Águas calmas. Havia uma preocupação muito grande com as ovelhas, como eu falei na semana passada, eu vou só voltar um pouquinho para que a gente consiga entender. A ovelha, por ser um animal muito assustado, às vezes, devido à caminhada, devido ao estresse da caminhada até chegar, vale lembrar e ressaltar, queridos, que na Palestina a água não brota igual nós temos aqui no Brasil, aqui na América do Sul, não. A água lá, ela tem não vou dizer que seja escalada, mas a água ela brota em determinado lugar, ela fica ali um mês e pouquinho, 2, e depois aquela água seca, vocês podem depois pesquisar, ela seca, depois ela brota em outro lugar, totalmente diferente. Ou seja, aquela fonte de água ali, ela passa a ser a fonte essencial para aquele tempo ali. Por isso que os pastores, nós falamos na semana passada, eles eram nômades, eles não paravam, não tinha como você ficar parado o tempo todo em um lugar só. Primeiro, por conta da vegetação que tinha que procurar. Segundo, por conta da água. E aí o texto vem dizer que ele leva para essas águas de descanso. E nem sempre essas águas de descanso, elas eram águas tranquilas. E aí a ovelha, quando se deparava com a água, às vezes agitada, ela não bebia aquela água, ela se assustava, ela parava, as ovelhas elas travam. Elas não bebem, mesmo a água estando ali. Agora imaginem vocês, vamos pensar com a cabeça de um pastor. Ele sai de determinado lugar, ele anda 3, 4 quilômetros, ou às vezes até mais quilômetros, para chegar numa fonte de água. Chegando na fonte, as águas estão agitadas. A ovelha dele se nega a beber a água. O que ele faz? Ele volta para o aprisco? Volta para casa? Com sede? Não, não pode. Ele precisa fazer alguma coisa para que essa ovelha beba água. Lembra da característica dela de assustada? Então, o que ele faz, irmãos? Agora sim, Arthur, volta lá naquela segunda imagem lá. Geralmente, eles fazem um reservatório. Isso, essa imagem aí. Eles fazem um reservatório, eles retiram a água um tanto quanto agitada, porque esse brotar da água, queridos, podia ser tanto uma poça d'água, quanto um pequeno riacho da água passando. Mas, enquanto a água estava agitada, as ovelhas estavam também o quê? Assustadas, não bebiam. Ele então tirava desse recipiente, colocava em um local onde a água pudesse ficar parada, para que a ovelha pudesse beber. E ainda assim, às vezes, tinham ovelhas que não bebiam. Tem mais uma imagem, Arthur. Veja o que o pastor fazia com elas. Pegava um recipiente e praticamente dava água na boca da ovelha para a ovelha não deixar de beber a água. Porque, na verdade, a água é um item essencial, irmãos, para a nossa existência. Para todos nós, os animais também. Então, quando todos os recursos falhavam, o pastor prontamente fazia isso daí. Ou colocava água em determinado local, parecido com um poço, para a água ficar bem calminha. Quando não, pegava e levava a água até a boca da ovelha, para a ovelha poder beber. E quando eu estava vendo, irmãos, essa cena, e trazendo o restante do versículo acerca do refrigerar, que a ideia é essa mesmo, do refrigerar a alma, eu comecei a ficar pensando comigo mesmo, né? Refrigerar traz para nós a ideia de reconfortar, de saciar, de trazer alento, de refrescar, de dar também tranquilidade, de tornar mais também suave. Né? Talvez aquela caminhada toda, aquele calorão todo, não tem coisa melhor, né, irmãos? Esses dias de calor, não tem coisa melhor do que você pegar um copo de água
bem fresquinho, não muito gelado, para não dar aquele choque térmico ali. Que coisa gostosa é você poder tomar uma água. Que sensação gostosa é essa? E aí, quando eu estava analisando essa parte aqui do refrigerar a alma, automaticamente eu fui lá em João capítulo 4, versículo de 12 a 14, quando Jesus está com a mulher samaritana. E ela está tirando água no poço. E Jesus começa a conversar com ela, eles começam a dialogar um com o outro, ela questiona Jesus, ele está falando com ela, por ser ela samaritana. E ela, na necessidade dela de pegar água, Jesus pede água a ela. É interessante as coisas que Jesus fala para ela. O versículo 12 é a mulher dizendo para Jesus assim: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 13, Jesus diz assim: quem beber desta água, tornará a ter sede. Versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E quando eu vejo esse cuidado de Jesus para com as ovelhas, e quando eu vejo esse texto aqui em João capítulo 4, eu fico imaginando Jesus olhando para nós enquanto ovelhas, Jesus nos pegando pelos braços e nos colocando nesta água, nesta fonte de água, não nesta fonte de água que daqui a pouco nós teremos mais sede, mas sim nessa água que o próprio Jesus se apresenta como sendo a fonte da água da vida. E ele vai dizer que quem beber desta água, que ele mesmo se faz ser essa água da vida, nunca mais terá sede. E eu vejo que esse nunca mais terá sede aqui, eu entendo que a nossa vida vai ser uma vida refrescante espiritualmente falando. Porque nós seremos saciados por esse Jesus, por esse bom pastor. Eu entendo que esse refrigério aqui será um conforto na nossa vida, para as nossas questões, para os nossos problemas. Eu vejo esse refrigerar aqui como um corpo saciado, espiritualmente falando, saciado, por essa água da vida que é Jesus. Nos Salmos simbolizado como a ovelha, como água natural para as ovelhas. Mas aqui em João, bem claro, como essa água da vida para nós. E é por isso, irmãos, que eu entendo que essa provisão de Deus para nós, tanto na questão material, que é esta água aqui, quanto na água que é Cristo, que é a água espiritual, eu vejo como provisão de Deus para as nossas vidas. Para não andarmos inquietos, não andarmos perturbados com nada. É esta água quem traz o refrigério para nós. Lembra da caminhada? Às vezes a caminhada do dia a dia nos traz cada situação que às vezes nos tira do sério. É essa água que vem fazer o que conosco, irmãos? Refrigerar a nossa alma. Refrigerar o nosso espírito. Nos acalmar, nos saciar. E por isso que eu vejo que esse bom pastor, aqui nesse versículo 2, a pontinha do 3, ele é digno da nossa adoração. Ele continua, volte comigo, por favor, no versículo 4. Falei tanto em água, vou até beber um pouquinho da água para dar uma levantada aqui. Versículo 4, a parte A, já começa a tratar e trazer para nós a ideia da proteção de Deus. Vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Até aqui por enquanto. Bota outra imagem, Arthur, por favor. Isso. A gente não tem muita noção, mas se você abrir, talvez no seu computador depois, quiser olhar na Palestina, existem muitos trechos que são parecidos com aquele dali. Esse é um dos trechos que eles chamam de Vale da Sombra da Morte. Sempre lembrando aos irmãos que estamos tratando aqui das ovelhas, tá? No deslocamento da ovelha, do aprisco, até as fontes, tanto de alimento quanto de água, nem todo o trajeto era fácil.
Nem todo o trajeto era tranquilo, mas muitas vezes o trajeto era necessário passar. E aí eu trouxe esse destaque aí justamente desse vale da sombra da morte. Existiam lugares montanhosos, verdadeiros vales assustadores, tenebrosos, dá medo até de olhar. Quando você começa a abrir a imagem assim, te dá medo até de olhar. Que humanamente falando, você, se tivesse que passar, talvez você não passaria. Mas o pastor precisava passar. E aí Davi, quando traz a ideia do vale da sombra da morte, aqui eu imagino que ele já tivesse passado tantas e tantas outras vezes por vales parecidos com esse daí. E aí o versículo vem dizer para nós, ainda que eu passe por esse vale, eu não vou ter medo. E por que não vai ter medo? Entre os pastores, queridos, lembra que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor, ela conhece o cheiro do seu pastor, elas conhecem o seu pastor. Quando chega em situações parecidas com aquela ali da imagem, deixa a imagem, Arthur, por favor. Quando chega em situação parecida com aquela dali, o pastor ele toma a dianteira e usa os seus artifícios, alguns cantando, outros tocando. Lembra que eu falei semana passada de instrumentos que alguns pastores usam? Às vezes alguns usam instrumentos, mas à medida que eles usam, eles conseguem fazer com que, não me pergunte que eu não lido com ovelha animal, mas as ovelhas entram praticamente quase que numa fila indiana e vão seguindo a voz do seu pastor, o instrumento do seu pastor, e vão seguindo. E sabe o que é interessante no meio disso tudo? Parece que elas vão fazendo quase que o mesmo caminho, elas passam justamente por onde o pastor passa. É uma coisa que às vezes a gente não consegue entender, irmãos. É só Deus. E aí eu entendo por que Davi traz isso para nós pensarmos a respeito. E quando eu olho para nós, irmãos, quando eu olho para a nossa vida, quando eu olho para a nossa igreja, quando eu olho para nós num todo, eu confesso para os irmãos que eu me vejo nesse vale da sombra da morte. Como assim, pastor? Sim. Filipenses capítulo 3, versículo 20, não precisa abrir, vai dizer assim, pois a nossa pátria está onde, queridos? Nos céus, de onde também aguardamos o quê? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Logo eu entendo, irmãos, que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Estamos aqui de passagem. Mas ao mesmo tempo em que nós estamos aqui neste mundo de passagem, nós precisamos fazer o que com a nossa vida? Dar sequência na nossa vida. Nós precisamos, fazer as coisas. Nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos cuidar da nossa vida. E quando eu penso nessa ideia de vale da sombra da morte aqui, é por conta de tudo que tem se levantado contra nós nesse tempo. O que tem se levantado, irmãos, em relação à nossa fé, na nossa caminhada aqui nesta terra, na nossa jornada que cabe a nós aqui nesta terra, o que tem de gente querendo acabar ou matar, até mesmo matar a nossa fé, fechar as nossas igrejas, arruinar com as nossas famílias, destruir os casamentos, destruir a vida espiritual, destruir também os valores, conceitos que nós aprendemos desde a nossa infância. E quando eu digo que eu me vejo nesse vale da sombra da morte, é porque essas pessoas, nós estamos neste mundo de passagem, e esse abismo chamado mundo está pertinho de nós, com essas coisas que eu falei aqui. Tentando fazer o que conosco, irmãos? Tentando nos fazer sair desse caminho. Tentando nos fazer desviar deste caminho. Tentando até mesmo nos fazer cair, morrer na fé. Por isso que eu entendo que eu entendo que nós estamos passando neste vale da sombra da morte. Por conta de tudo que tem se levantado contra nós, contra a igreja do Senhor, contra os fundamentos. Tudo isso para quê? Para tirar a nossa paz, tentar nos fazer desviar. E muitos, irmãos, têm caído. Não são poucos. Muitas pessoas têm se desviado. Essa semana eu vi mais um episódio de outrora um homem de Deus, cantor, homem que louvava ao Senhor, hinos maravilhosos. Mas assim como a palavra de Deus diz que um abismo precede outro abismo, eu fico assim,
Cada vez que eu vejo algumas coisas, eu fico tão estarrecido, irmãos. Tão estarrecido. A conduta, o comportamento, os lugares que ele tem ido, as pessoas com quem ele tem subido, os palcos que ele tem subido, com as pessoas que ele tem subido. Eu fico olhando assim, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Uma fonte que outrora jorrava coisas boas, água doce, agora jogando águas amargas. Vale da sombra da morte, irmãos. Falta de vigilância, falta de orientação, falta de direção. Se deixou levar, tem se deixado levar e tem caído cada vez triste. Mas Satanás não tem brincado com a gente, não, irmãos. Não tem descansado, não. Não tem dado folga para nós, enquanto igreja, enquanto homens e mulheres de Deus, não. E é justamente o bom pastor que vem trazer para nós, traz para nós essa ideia de proteção, que ainda que venhamos passar pelo vale da sombra da morte, ainda assim, ele procura nos conduzir, nos orientar. Ele continua, versículo 4, a parte C, ele vai dizer assim, o teu bordão, né, ou a tua vara, em algumas versões, e o teu cajado me consolam. Coloca aí, Arthur, por favor. Se não me engano, é a última imagem. Por favor. Pode passar essa, depois você volta nessa daí, por favor. Isso, perfeito. Aí nós temos a imagem do que era a vara e do que era o cajado naquele tempo. E aí a gente começa a entender também acerca desse passar pelo vale da sombra da morte. Ele vai dizer que a vara e o cajado consolam. À primeira vista parece não fazer muito sentido, né? Vara e cajado consolar? Como assim? Vara e cajado consolar. Porque às vezes, irmãos, naquela trajetória, naquele abismo, naquele vale da sombra da morte, às vezes era necessário uma varadinha e uma ovelha que estava querendo escapulir. Por isso que ele vai dizer que no final das contas, tanto a vara quanto o cajado fazem o quê? Consolam. E por que consolam, pastor? Porque à medida que o pastor está vendo que a ovelha está se desviando, ou que a ovelha está prestes a tropeçar em alguma coisa, ele chega com a vara para fazer com que ela volte de volta ao caminho de onde ela não devia ter saído. E ele faz o uso da vara para isso. Parece pesado o pastor usar vara, mas é necessário. É necessário. Eu me lembro que na semana passada, semana retrasada, o pastor Tadeu pregando aqui, ele falou, né, que uma irmã, no final de um culto, falou para ele, pastor, o senhor precisa pedir para ficar uma ambulância da SAMU ali do lado de fora, porque o senhor está batendo tanto na igreja, mas do jeito carinhoso, é claro. Ela foi conversar com o pastor, não brigando, mas jeitinho carinhoso. Pastor, você podia botar ali. Mas isso é necessário, irmãos. Por que é necessário? Justamente para a ovelha não fazer o quê? Não se perder. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, sabe o que vai dizer? O Senhor vai dizer assim, eu castigo e repreendo aqueles que eu faço o quê? Aqueles que eu amo. Aqueles que eu amo, esses sim, eu não quero que eles se percam. Por isso eu bato. Mas tudo isso, o uso do cajado, queridos, tudo isso é com amor. Às vezes o pastor não é bem interpretado. Jesus, quando pegou pesado no sermão, o que eles disseram lá para Jesus? Duro sermão é esse, Jesus. O que eles fizeram depois? Foram indo embora, né? Porque as palavras de Jesus eram necessárias. Eram pesadas? Eram, mas eram necessárias. E o povo começou a fazer o quê? O povo começou a ir embora. Quem ficou com Jesus? Só os discípulos, né? O que Jesus fala para eles? Vocês também não vão atrás deles, não? E o que eles falam para Jesus, os discípulos? Para onde, Senhor, iremos nós? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Ainda que seja uma vara, só Tu tens a palavra de vida eterna. De contrapartida tem também o cajado. Como assim, pastor? O cajado consola? O cajado consola. Lembra do Vale da Sombra da Morte? Algumas ovelhas, quando tentavam, fendiam ali a sair um pouquinho, o pastor ia lá, ela voltava. Mas, vez ou outra, tinha uma ovelha que acabava mesmo caindo. Está vendo o formato do cajado ali? Aquilo ali é proposital, gente. Até os dias de hoje, os pastores usam aquilo dali. Para quando a ovelha está numa situação desagradável, quando ela cai em algum lugar,
Para que serve aquele cajado ali? Quem tem ideia aí? Para fazer o quê? Para ir lá, ó, e fazer assim, ó, levantar, trazer de volta. Para trazer de volta. E sabe o que é mais interessante também? Mais um ponto interessante no cajado? Que tanto para salvar a ovelha que já está caída, talvez até mesmo já está no lamaçal de pecado, ele serve também para combater os malfeitores, os ladrões, os predadores. O finalzinho do cajado ali, ele costuma ter uma ponta mais fina, que é para, no caso de ataque, ele lançar aquilo dali para poder também acertar a pessoa. Ou seja, ato de amor, proteção de Deus. Aí parece não fazer sentido, né? A vara e o cajado me consolam. Num dito popular, né? Às vezes quando o pregador, quando ele é pesado na palavra, creio que você também já tem ouvido isso. A pessoa fala assim, nossa, o pastor hoje desceu o cajado. Né? Às vezes tem gente que fala isso, o pastor hoje desceu o cajado. Não sei o que lá. Geralmente os pentecostais é que tem mais esse hábito. O pastor desceu o cajado. Que descer cajado, irmão? O cajado, quando ele é descido, é para quê? Para resgatar. Não é para bater. Não é para envergonhar. Não é para afastar. Muito pelo contrário. É para arrebanhar. E às vezes, irmãos, na nossa caminhada, como eu falei, no vale da sombra da morte em que nós estamos, às vezes tem pessoas que já caíram nesse precipício. Já se deixaram ser dominadas pelo pecado, já estão no lamaçal do pecado. E aí o bom pastor, ele faz uso desse cajado. Tem feito uso desse cajado. Tudo isso com amor e tudo isso com o intuito de resgatar, de trazer de volta a ovelha. De não deixar a ovelha onde ela está, e sim trazer a ovelha de volta. O descer o cajado aqui é nesse sentido. E Davi sabia disso, irmãos. Davi conhecia isso daqui. Davi conhecia bem o uso desse material, desses instrumentos, na verdade. O bom pastor, ele ama, o bom pastor, ele corrige. O bom pastor, ele aperta a hora que ele precisa apertar. O bom pastor também resgata, quando precisa ser resgatado. Mas com a graça de Deus que não seja necessário, mas se necessário for, ele vai fazer uso do cajado. Por isso que ele vai dizer o quê? Que a tua vara e o teu cajado me fazem o quê? Me consolam. Se eu ameaçar sair, ele me conserta. Se eu cair, ele vai lá e me levanta. Mas que não seja necessário usar o cajado para isso. Amém, queridos? Rapidamente aqui, o bom pastor ele é digno da nossa adoração, porque ele também nos leva agora à vitória. Versículo 5 vai dizer assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu sei que a leitura desse versículo aqui, às vezes, dá uma sensação de vingança, né? Parece que Davi está querendo se vingar de alguém. Não, não é. Muito pelo contrário. Quando puxamos a trajetória de Davi, quem Davi era, como Davi foi e aonde Davi chegou, a gente começa a entender melhor por que ele faz isso aqui. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Davi era desprezível, irmãos. Samuel, quando chega na casa de Jessé, Davi estava onde? No campo. Quem são apresentados para Samuel como o escolhido de Deus? Os filhos, que eram guerreiros, lutadores, homens da espada, homens da guerra, homens de guerra, fortes, varões valorosos. Davi era um menino. E não davam nada para Davi. Nada para Davi. Davi, então, a história vem contando que Davi continua, então, a sua peregrinação no campo. Samuel, então, confere a ele a bênção do reinado. Davi depois vai ao campo de batalha, onde o povo de Israel lutava junto aos filisteus, ou melhor, contra os filisteus. E Davi fica aborrecido com aquilo dali, em ver os gigantes e os filisteus fazendo chacota do povo de Deus, e ele fica saturado daquilo dali, só que ninguém dá nada para Davi. Quando Davi fala que vai em nome do Senhor, o que eles fazem de Davi? Riem de Davi. Não dão crédito nenhum a Davi. Ou seja, Davi era praticamente uma pessoa desprezível para aquele tempo, para o seu pai, para os seus irmãos, para o exército de Israel, talvez até para o povo de Deus mesmo. Os filisteus, então, nem se fala quando viram aquele menino enfrentar o gigante.
E a história nós sabemos como foi o que aconteceu. E aí ele vem dizer isso aqui, ó, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Por quê? Davi venceu. Aqui Davi quer coroar a sua vitória, está coroando a sua vitória. Ele venceu, queridos. Ele venceu, ele chegou onde ele chegou. E aí o que nós aprendemos aqui? O que ele pede para preparar essa mesa aqui, para que as pessoas possam ver aonde eu cheguei? O que isso tem a ver comigo como ovelha, pastor? Eu não estou dizendo que você vai se tornar rei, não é isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que a tua vida passou a ser diferente do dia em que você abriu o seu coração e aceitou a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Eu não tenho dúvida de que as pessoas começaram a virar para você e dizer para você, você está maluco, por que você fez isso? Tem tanta coisa boa para se viver aqui fora. Você agora virou um crente, você agora virou um Bíblia. Quantas não foram as amizades que talvez você tivesse que perder? Os relacionamentos que você tivesse que romper porque você se converteu e ninguém te dava mais nada por causa disso. Aí, Davi traz essa ideia aqui, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Aquelas pessoas que não viam nada em mim, e agora eu sou um homem de Deus. Agora eu sou um homem transformado, eu sou uma mulher transformada. É essa a ideia aqui que Davi escreve quanto aos seus adversários. Ele agora sendo rei. E é isso que nós aprendemos enquanto ovelha, enquanto as pessoas ao nosso redor em relação à nossa salvação. O que eu vejo aqui, irmãos, é vitória. Davi quis mostrar para eles que valeu a pena. Valeu a pena ser pastor de ovelhas, valeu a pena ser um menino submisso a Deus, valeu a pena ser um jovem submisso a Deus. Valeu a pena, vitória. Vitória. E é isso que eu vejo para nós, valeu a pena me converter, sim. Valeu a pena abandonar as más amizades, sim. Valeu a pena abandonar os vícios, sim. Valeu a pena. É isso que o texto mostra para nós também. O sentimento de vitória, de que valeu a pena. E ele fala, então, preparas uma mesa, eu quero que o povo veja, não para se envaidecer, não é isso. Mas que eles vejam que valeu a pena. E é isso que Deus quer para nós também. E ele continua, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A ideia de unção aqui é justamente felicidade, né? O primeiro conceito aqui é bênção de Deus, alegria. Alegria. Maria unge Jesus, alegria. A ideia aqui, o simbolismo aqui é justamente de alegria, sim. Mas também nos ensina que no final do dia, quando as ovelhas terminavam de pastar, que voltavam então para o aprisco, o pastor ele contava uma a uma, para ver se não faltava nenhuma. E à medida em que ele ia contando, ele ia observando as ovelhas. E aquelas que estavam feridas, ele usava lá uma espécie de óleo, um remédio, né, à base de óleo, que era muito comum, azeite, com tantas outras especiarias naquela época, e colocava sobre a ferida das ovelhas. Colocava, para que as ovelhas pudessem ser saradas. Para que as ovelhas, não digo no dia seguinte, mas que num tempo hábil, pudessem ter as suas feridas cicatrizadas, irmãos. E aí ele traz essa ideia de unge-me a cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Naquele tempo também, por precaução, eles banhavam as ovelhas com óleo por conta dos insetos, peçonhentos e outras coisas mais. Lembra que a ovelha ela era indefesa? Diferente de alguns animais, né? O cachorro, por exemplo, né? Quando tem pulga ou carrapato, rapidinho ele vai lá, a ovelha não. Talvez se um carrapato pegar nela ali, vai sugar o sangue dela todo, ela vai adoecer. E aí o que o pastor fazia, irmãos, no final do dia? Ele ungia, ele colocava, passava o óleo sobre o corpo das ovelhas para preservar as ovelhas. E é isso que Deus faz conosco, irmãos. O Senhor sara as nossas feridas. O Senhor cura as nossas feridas. O Senhor, com seu bálsamo consolador, vem curando as nossas feridas. Não estou falando de ferida exposta, não. Estou falando de feridas, às vezes, no coração, na mente. O Senhor vem tratando, o Senhor vem curando. E o Senhor, com seu bálsamo, também vem nos tomando de uma forma a nos proteger dos males deste mundo, dos males desta vida. E tudo isso quem faz é justamente quem? O bom pastor. E por isso que ele é digno de adoração, queridos.
É por isso que nós devemos render graças a eles. E chegamos então no último versículo, número 6, que ele vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse versículo aqui, ele termina dizendo em outras linhas, mostrando para nós esse amor incondicional de Deus para conosco. E a expressão aqui de misericórdia para conosco é de que, mesmo que nós reconhecemos que não somos merecedores de nada de Deus, mas ainda assim, com a sua graça e com a sua misericórdia sobre nós, essa bondade e essa misericórdia, o Senhor tem prometido para nós durante todos os dias da nossa vida. E ele fecha dizendo que, passado tudo isso, passado esse período terra, quando voltarmos para a nossa Canaã celestial, nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Tudo isso, queridos, através do bom pastor, amor incondicional, de um Deus que permanece fiel, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todos os nossos pecados e erros, ele permanece fiel. Por isso, irmão, Salmo 23, o bom pastor, por isso que ele é digno da nossa adoração, por isso que ele é digno do nosso louvor, e por isso que nós precisamos ter um coração grato a ele, por nos aceitar também como suas ovelhas, rebelde às vezes, não trabalho às vezes, mas que ele olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de compaixão e graça, e continua nos direcionando até a nossa Canaã celestial, nos protegendo enquanto estamos aqui, mas nos conduzindo até a nossa morada eterna. Amém, queridos? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, ou então de nada nós teremos falta, porque Ele há de nos suprir em tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus continue conosco em tudo. Nós vamos agora cantar Que Segurança Sou de Jesus. E à medida que estivermos cantando, você pode vir aqui à frente, dedicar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, e após nós estaremos assim, orando, agradecendo a Deus por mais esse momento em que passamos aqui. Vamos orar, queridos? Como é bom, Senhor, estarmos na Tua casa mais uma vez, com o coração grato ao Senhor por tantas maravilhosas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de sermos feitos ovelhas Suas do Teu rebanho. Muito obrigado pelo Seu cuidado sobre nós, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus protetor, um Deus provedor, um Deus que tem nos guardado em todo o tempo, um Deus de amor. Nós reconhecemos isso em nossas vidas, ó Pai, e queremos Te agradecer em nome de Jesus. Nós, ó Pai, também queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha continuar cuidando de nós, das nossas vidas, das nossas necessidades. Hoje, de uma forma toda especial, um culto, ó Pai, onde nós apresentamos as nossas necessidades ao Senhor. Os pedidos que foram feitos aqui, Senhor, que o Senhor esteja tomando sob os seus cuidados a necessidade do Teu povo. Ó Deus, e as pessoas que também não fizeram o pedido aqui no templo, ou talvez na transmissão, o Senhor conhece a necessidade do Teu povo, e eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja indo ao encontro destas necessidades, ó Deus, e fazendo a Sua vontade sobre a vida de cada uma pessoa. Muito obrigado, ó Pai, pela nossa irmã Fafá, muito obrigado pela cirurgia, muito obrigado pela reação, muito obrigado pelo entendimento dela também, Senhor, neste momento. Continue dando força à Tua filha, ó Pai, continue guardando, não só ela, mas a sua casa num todo. E te pedimos também, ó Deus, por tantos outros irmãos que também precisarão passar por momentos de cirurgia, procedimentos cirúrgicos, que o Senhor esteja guardando os Teus filhos para que eles sejam confiantes de que o Senhor tem cuidado deles também e há de cuidar deles também neste momento. A saúde, ó Pai, do Teu povo, das pessoas que precisam do Senhor, esteja cuidando, ó Pai, de cada uma. Neste momento nós te pedimos em nome de Jesus. Recebe, ó Deus, o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Recebe também, Senhor, os dízimos e ofertas levantados aqui para o sustento da Tua obra. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, abençoando a Tua igreja, abençoando as nossas vidas num todo. Muito obrigado, ó Pai, pelas conquistas da nossa igreja, por tudo que o Senhor nos tem feito experimentar aqui neste tempo.
Também queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, pelo nosso pastor Tadeu. Muito obrigado pelo tempo, ó Pai, de repouso que ele tem ficado. Muito obrigado pela melhora que ele já tem apresentado. Ó Pai, que ele tenha uma recuperação plena, ó Pai, em nome de Jesus. Que ele possa voltar a, ó Deus, ter comunhão conosco aqui, de corpo presente, estando conosco, ó Pai, fazendo aquilo que ele mais ama fazer, que é pregar a Tua palavra e cuidar da Tua igreja, ó Pai. Esteja com Teu servo, ó Deus, esteja guardando ele. Irmã Rosângela, que está aqui com a gente, tem sido parceira, tem estado ao lado dele, cuidando, ó Pai, dele neste momento. A família num todo, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do Teu servo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e através dele nós também temos sido abençoados aqui neste lugar. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Obrigado a Cristolândia também que está conosco aqui. Que eles se sintam, ó Deus, amados cada vez mais por nós e principalmente pelo Senhor. Os visitantes que aqui estão também, Senhor, sintam-se acolhidos e amados por nós também nesta noite. É a nossa oração, te pedindo ainda que o Senhor nos leve aos nossos lares guardados e protegidos pelo Senhor, nos dando o restante de semana também sob a sua proteção. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.